Oi, eu sou a Camila Duran, terapeuta energética, e estamos começando mais um Despertando Só Deus, o seu programa de autoconhecimento. Hoje nós vamos falar sobre numerologia, principalmente sobre a numerologia pitagórica, como ela funciona na parte de decifrar a numerologia no próprio nome. A gente já falou aqui sobre a numerologia com base para saber como é que funciona na data de nascimento e tudo mais, mas nós não aprofundamos tanto em relação ao nome. E é possível fazer a numerologia, tanto a pitagórica quanto a cabalística, dentro do nome. Hoje vamos focar na pitagórica. A pitagórica ela recebe esse nome porque quem de fato fala sobre essa questão do mundo do número foi Pitágoras, né? Que a gente conhece por conta de matéria de matemática. Mas o que muita gente ainda não entende é que através da numerologia, as letras, elas também têm o seu significado, têm a sua vibração e têm a vibração daquele número. Então existe uma tabela onde a gente coloca letra por letra, de 1 até o número 9, para poder decifrar e entender qual que é a vibração do seu nome através dos números. Para entender como que funciona isso, a gente vai sempre usar o nome que foi registrado no cartório, sempre que está escrito na sua certidão. Nunca vai ser o seu nome de casado, ou o apelido que te chamam, ou algo do tipo. Claro que se você tiver curiosidade para saber qual que é a vibração daquele apelido que todo mundo te chama, que às vezes também pode travar a nossa vida porque tem a energia daquele apelido, também é possível fazer a numerologia através disso. Mas quando se trata de uma numerologia para realmente olhar e mudar a vibração para totalmente uma mudança de questões energéticas na sua vida, a gente olha sempre o nome completo de acordo com a sua certidão de nascimento e sempre o que foi registrado ali. Bom, dentro da numerologia pitagórica, na hora que você vai analisar o mapa numerológico através do nome, para entender o seu nome, a gente vai olhar 3 aspectos. Então vai ser a motivação, o seu eu íntimo e a sua expressão. A motivação em si, ela vai falar muito com relação àquilo que te estimula, aquilo que realmente te dá a sensação de que você está conquistando alguma coisa. Então a motivação, ela vai te mostrar o que de fato o seu nome ele traz de vibração para aquilo que você deseja na vida. Quando a gente vai falar do seu eu íntimo, essa segunda parte que a gente analisa, ele sempre vai falar sobre a questão do que você é em essência, daquilo que você quer na vida, daquilo que de fato você é no seu interior, mas que na realidade você não está demonstrando tanto. Na realidade você não está falando tanto assim daquilo que você realmente é. Mas dentro do nome existe sim essa vibração falando exatamente de como você se comporta dentro de você, do seu íntimo, para você começar a entender melhor quem você é na essência. Já na expressão, a gente vai sempre analisar qual que é o número que está ali regendo, que vai mostrar a sua relação com o todo. Então, como que você se expressa com os outros? Qual é a maneira como você fala com os outros? Isso sempre vai acabar mostrando qual que é a maneira que você está falando de um jeito que... Será que eu estou me expressando da maneira como realmente é para ser colocada? Qual que é a vibração que isso está trazendo? Será que está em congruência com aquilo do meu eu íntimo? Se é de fato congruente o que você deseja com aquilo que você quer na vida? E se está alinhado também com a motivação, o que te estimula?
Porque é nessa parte toda que durante a nossa vida inteira a gente acaba perdendo a noção das coisas. Não tem muita clareza de como nós funcionamos. Então a numerologia ela também é uma forma de autoconhecimento para essa parte, para essa questão. Como eu já sempre acabo falando assim, muitas vezes a gente não tem a menor noção de quem nós somos por conta disso. Não entendemos o nosso perfil. Então a numerologia, quando faz uma troca de nome, ela vai realinhar essas três coisas. Ela vai conseguir trazer a congruência para aquilo que você deseja. Então, quando você está ali, por exemplo, tem uma questão que você quer resolver para ser uma pessoa milionária na vida. Ok, tem como você mudar o seu nome para isso, mas qual que é a vibração que tem ali dentro do seu nome original que não está colaborando? Será que tem de fato alguma coisa, um acento, uma letra que não está funcionando muito bem e isso está te travando no financeiro? Ou isso tem a ver com outras coisas na sua vida? Porque dentro da numerologia a gente consegue mudar o nome para o meio que você deseja, se caso você deseja mudar o nome para uma questão artística, como a gente conhece o nome artístico. Se você quer mudar por uma questão financeira, a gente muda de acordo com os números ali que vão ser mais contribuição pro financeiro. Se é uma questão, às vezes, apenas por um fato assim, de curiosidade e, sei lá, deu vontade de ser uma nova pessoa, que você percebeu assim que de alguma maneira você precisava morrer para renascer na sua vida e realmente andar em todas as áreas. Então também tem como fazer isso. A numerologia, ela é um campo muito aberto, muito amplo, para a gente entender como que funciona. Então, dentro da pitagórica, a mudança de nome, ela sempre vai ser colocada nessas três partes, para você sempre analisar, então, e se autoconhecer, claro, com relação à motivação, o seu eu íntimo e a sua expressão. Se todos eles estão de acordo, se estão em uma congruência energética e vibracional dentro dos números, que realmente vão te auxiliar a mudar aquela vibração toda. Lembrando sempre que não é porque você mudou o nome ou que você fez a numerologia que você vai deixar de ter a vibração do seu nome da certidão de nascimento, porque está registrado. Faz anos que você assina do mesmo jeito, com a mesma caligrafia. Então é lógico que ali sempre vai ter a vibração do seu nome primordial. Porém, tem como amenizar muitas questões e poder trazer essa harmonia dentro da numerologia. Uma outra questão para a gente também olhar, só que aí na parte de data de nascimento, são os ciclos da nossa vida. O que são esses ciclos? Na realidade, tem mais coisas além dos ciclos, mas basicamente eles vão dizer qual que é a vibração daquele pedaço da sua vida. Tem o ciclo 1, ciclo 2, ciclo 3, tem qual que é o seu desafio maior, seu desafio menor. Então vai vindo cada parte de construção para você entender o seu mapa numerológico. Por isso que é um caminho de autoconhecimento gigante apenas dentro dessa ferramenta chamada numerologia. Voltamos e agora a gente vai falar sobre baralho cigano. Nos outros programas a gente falou um pouquinho sobre o baralho cigano e algumas outras cartas para começar a trazer uma introdução do que significa cada uma delas. Hoje a gente vai continuar com outras cartas também para dar continuidade até entender carta por carta, até chegar na última,
para realmente entender como que isso funciona e como que ela traz essa resposta, essa previsão e adivinhação pra gente na hora de um jogo. Então, hoje a gente vai começar com a carta 7 para falar sobre qual é o significado dela, que muitas vezes assustam as pessoas por conta de ser a carta da cobra. E quando as pessoas olham a carta da cobra, elas muitas vezes acham que é uma carta já de falsidade, assim. A carta 7, ela sim traz essa conotação sobre a questão toda de falsidade, porque né, a gente está acostumado no dia a dia a chamar o outro de cobra quando a gente quer chamar o outro de falso. Só que ela também tem uma outra conotação que é sobre transformação. Então, não necessariamente ela é uma carta que vai falar sobre uma coisa ruim na sua vida. O que eu quero dizer com isso, para eu entender melhor? A cobra, por si só, ela troca de pele. Essa troca de pele significa que ela está se renovando. Então, quando chega aqui na nossa leitura e existe a carta 7 no meio das outras, né? Porque normalmente a gente lê a que está no meio e as 4 que estão em volta. Não, dependendo das cartas que estão em volta, ela pode trazer então essa conotação da transformação que você está fazendo dentro de você, dessa renovação. Então, não necessariamente ela é uma carta tão negativa assim. Claro que ela sozinha, numa leitura de sim ou não, ou de saber se tem alguma traição, alguma coisa assim do tipo, ela é a carta que representa essa traição. Ela é a carta que traz essa parte mais densa, mais pesada, de realmente às vezes o consulente ele quer saber se tem uma magia nele, ou alguma coisa assim, né? Tem algumas cartas aqui no baralho que dão a conotação para dar certeza se a pessoa tem algum tipo de magia que foi colocado, que não necessariamente foi um trabalho feito, tá? Às vezes pode ter sido só um pensamento que mandaram ali e que já magiou a pessoa. Acontece, né? A palavra tem muito poder. Então, aqui ela tá falando sobre essa conotação tanto de traição quanto falsidade e tudo mais, que é o mais comum, que a gente já está acostumado a entender, mas também fala sobre essa parte de renovação, da sua autorrenovação, ou talvez se você tivesse perguntado sobre uma questão de trabalho, se vai ter uma recontratação, uma renovação de alguma coisa ali, sim, ela pode trazer essa resposta para o consulente. Então, nunca tenha medo da carta da cobra. Sempre perceba que ela pode, dependendo da carta que estiver do lado, trazer a resposta que você precisa ouvir naquele momento. Já aqui na carta 8, a gente também está falando sobre transmutação e transformação, porque é a carta do caixão é uma carta que fala sobre morte. Ao contrário da carta da cobra, que fala sobre a renovação, a carta do caixão, ela fala de uma transformação nesse sentido assim, mais de trazer a transformação de encerramentos de ciclo. Então a morte ali em si, ela é uma morte onde vai ser dita exatamente para encerrar aquele assunto. Acabou aquele assunto. Aquele ciclo que você estava passando, aquele assunto que você estava passando, acabou. É hora de renovar, de começar um novo ciclo, uma transformação totalmente assim, inesperada.
de uma forma que você nunca viveu na sua vida. Então, as duas são cartas que falam sobre essa transformação independente da área, porém, uma é muito mais com relação a renovar e a outra de realmente encerrar aquele ciclo. Acabou, vamos para uma nova vida. Isso é independente do assunto, tá? Pode falar de uma previsão, de uma morte de alguém? Até pode. Tá? Ela até pode falar sobre isso. Só que ela nem sempre é essa conotação que é dita. Quando aparece aqui, né, no jogo, é muito mais a morte mesmo, de fato, do assunto em que o consulente perguntou, ou dessa transformação na área que da vida que o consulente perguntou, do que a morte em si de uma pessoa. Então, também, de novo, assim como a carta da cobra, na hora que cai a carta do caixão, não se assuste, porque não fala exatamente de algo concreto que você vai morrer naquele momento. Às vezes ela pode mostrar que para você iniciar um novo ciclo, você precisa enterrar aquilo que foi dito. E aí sim trazer o novo para sua vida. Além disso, os outros aspectos que tem aqui nessa que eu tô falando para vocês, né, deste baralho, as cores dentro do caixão, elas também têm relação à elevação e ascensão da pessoa. Então, ela vai trazer aqui aspectos de chegar na cor do roxo, do lilás e do rosa, exatamente por essa transformação que vem do nosso chakra cardíaco até o nosso chakra coronário, que fala da parte de elevação espiritual. Então, ela também pode trazer para você uma conotação de, se você caso queira saber sobre a espiritualidade, porque acontece muito, né? Tem muitos consulentes que querem saber se tem alguma coisa no campo da espiritualidade deles, se tem alguma mensagem do próprio guia. Porque o que acontece? Muitas vezes a gente não ouve o nosso próprio guia, não consegue entender as mensagens do nosso próprio mentor. Então, se a sua pergunta vai direto para essa questão e cai a carta do caixão, ela vai trazer para você exatamente isso. Ela pode trazer mostrando que o seu mentor, de alguma maneira, está querendo trazer essa mensagem, esse entendimento. Então, a gente percebe por conta das cores ao redor. Vindo para a carta 9, estamos falando da carta do buquê. A carta do buquê é uma carta extremamente positiva, harmônica. Ela fala muito sobre a beleza, sobre como você enxerga as coisas, sobre o assunto que foi colocado ali, a área da vida. Se existe alguma questão, por exemplo, se o consulente ele quer perguntar sobre o crush e se vai por acaso ter alguma coisa ali, se ele gosta, né, de você, ou se tem alguma surpresa nessa área afetiva como um todo, é uma carta maravilhosa na hora que cai no jogo, porque ela vai conseguir trazer para você exatamente essa resposta. Se realmente existe algum tipo de sentimento, se vai florescer algo ou não, se vai ser algo que traz essa perspectiva de um lado que tem uma construção afetiva. Se você perguntar, por exemplo, sobre a família no todo, ela vai trazer para você que existe harmonia dentro da sua família, então que tá tudo certo, não precisa se preocupar, sempre lembrando que depende da carta que está em volta. Porém, a carta em si, ela é uma carta extremamente positiva,
é uma carta onde ela traz muito dessa questão de florescer. Então, por exemplo, quando você quer saber se você está procurando emprego e tem chances de você crescer na empresa e cai a carta do buquê, é uma carta assim, tá ótimo. Tem muitas chances de florescer, tem muitas chances de você ficar naquele emprego e ainda ser efetivado, de mudar e a carreira crescendo ali dentro daquele lugar onde você perguntou. Já aqui na carta 10, a gente tem a carta da foice. Mais uma carta que a hora que você fala, você já pensa, putz, é uma notícia ruim. Como eu tô falando aqui, relembrando de carta por carta, depende da carta que vai ao lado. Ela sozinha, ela fala sobre cortar as coisas, porque a foice ela corta tudo que precisa ser cortado na raiz. Então aquele velho ditado, cortar o mal pela raiz, é exatamente essa carta. Ela vai falar exatamente isso. De cortar exatamente tudo aquilo que precisa ser cortado na raiz da questão. Se vier uma carta antes que tá com, sei lá, algum tipo de como é que a gente pode colocar assim? Falando de uma questão em que existe algum problema que foi colocado ali, ou você perguntou a situação de um problema e cai a carta da foice, pode ser que fale sobre você cortar o mal pela raiz, que você tenha que fazer isso, ou que alguém do seu cotidiano vai fazer isso, ou você já tem a tendência energética para fazer exatamente esse corte necessário. Pode ser que fale sobre algum tipo de vício que seja colocado ali para ser cortado? Sim, pode ser que venha para falar sobre isso. Talvez algum hábito, talvez alguma coisa do tipo também. Então, o entendimento da carta 10 é exatamente esse. Tudo que precisa ser cortado da sua vida vai ser cortado. Se precisa ser feita alguma ação, então na hora do jogo vai ser dito que você precisa agir para cortar algo da sua vida para ter uma transformação daquilo que você quer, ou enraizamento de alguma coisa daquilo que você está perguntando. A carta do chicote é uma carta que fala muito sobre autocobrança. Por quê? A carta do chicote, ela é uma carta onde você tá batendo na mesma tecla, você tá cobrando as coisas demais, você tá colocando muita densidade, muita intensidade também naquele assunto. Então, talvez na hora que caia o chicote, venha falar assim, não se cobre tanto, haja de uma forma mais de calmaria, de mais amor, de mais cuidado com você mesma, para você também não ter a tendência de trazer algo muito pesado para sua vida. Essa é uma outra carta que, assim como a cobra, também pode trazer a conotação de magia, né? Se existe uma magia no seu campo. Pode sim falar se tem alguma magia daquilo que a gente já está acostumado a ouvir, mas também, como eu falei aqui, né, das palavras que são ditas e emanadas e você não faz a mínima ideia, você não tem nem noção daquilo que é. Se por acaso o consulente é uma pessoa onde não se cobra tanto, essa carta ela vem aqui para puxar a orelha para a pessoa começar a prestar atenção naquilo que ela está fazendo. Para aí sim começar a cobrar dela mesma de uma maneira mais calma, mais elevada. Já que na carta dos pássaros, a gente vai falar sobre uma questão assim de liberdade.
O que é essa liberdade? Ela pode trazer tanto uma forma de você se libertar de algo. Então, percebe que essa carta aqui, ela tá muito com eles livres, né? Em outros decks, essa carta 12, ela vem com uma gaiola atrás, ou alguma coisa assim, ou uma casinha também ali colocada. Eu aprendi com uma colega de trabalho também que pode simbolizar, de acordo com outros decks, quando você pergunta sobre clientes, que são os clientes chegando na sua vida. São as pessoas vindo até você, te trazendo notícias, te trazendo várias outras questões que você nem imaginava. Essa carta também fala sobre mensagens vindo para você. Ela fala, se por acaso você está querendo saber na área afetiva se existe alguém ali no meio do relacionamento, se por acaso é um triângulo amoroso, ela também pode trazer essa conotação de um aviso, um alerta sobre um triângulo amoroso, para mostrar se tem ou não, tá? Que às vezes é só paranoia da nossa cabeça, mas tudo bem, acontece. Mas ela também pode, de fato, mostrar se existe uma terceira pessoa. Tem outras cartas que também dizem isso, tá? Mas a carta dos pássaros, normalmente ela sempre vai dizer sobre a questão da liberdade, sobre a questão do que você está procurando para você se libertar, se existe alguma coisa a ser feita para você ter essa oportunidade de ser quem você é de fato. Então essas são as outras cartas aqui para mostrar para você um pouquinho mais do que elas podem trazer dentro de um jogo, e lembrando sempre que vai depender de uma outra. Algumas cartas são positivas, outras são negativas e algumas são neutras. Então, como eu falei, eu sempre falo dos dois lados de cada uma, porque mesmo que a carta seja positiva, ela pode sim trazer alguma conotação um pouco mais negativa do que é o esperado, tá? E assim também acontece com a carta que é negativa. Ela também pode trazer uma conotação, por exemplo, como as duas primeiras que eu falei, né, da 7 e da 8, de um lado positivo. Então, sempre depende da maneira como você olha para cada uma delas, tá? Então, eu espero que mais esse pedacinho aqui de explicação tenha conseguido fazer com que você compreenda melhor como que funciona o jogo de carta, a leitura de carta desse oráculo tão lindo e maravilhoso, para o seu entendimento do que é feito através do jogo. E claro, o intuito de trazer aqui essa pequena introdução sobre cada uma delas é desmistificar muitas coisas que foram colocadas, e também para que na hora que você faça um jogo, você entenda um pouco e não seja levado só no papo, né? Porque a gente sabe como que funcionam as coisas. Eu espero muito que cada pedacinho de cada carta tenha trago alguma coisa de uma reflexão, de um entendimento. E eu vou trazer mais até terminar o baralho por inteiro. Voltamos no nosso comercial e agora a gente vai começar o assunto sobre chakras, esses focos de energia no nosso corpo, entender melhor o que é o chakra, como que funciona, né? Porque a gente ouve muito, mas entende pouco. Então, para começo de conversa, vamos entender e imaginar que existe uma linha dentro do nosso corpo. Uma linha que liga ali do ponto da Terra
que vai passar por dentro do nosso corpo para chegar até o céu, até o universo como um todo. O que seriam esses chakras? São pontos e focos energéticos no nosso próprio corpo físico, ou seja, são pontos onde a gente vai desenvolver coisas durante a nossa vida que vão ficar ali de acúmulos, às vezes necessários ou muitas vezes desnecessários. Então, os focos energéticos, eles, a gente conhece 7 no nosso corpo físico, porém tem muito mais, tá? Tem bem mais do que se imagina. Hoje, dentro de alguns estudos, dentro de algumas vertentes de terapia, já se conhecem mais do que 12 chakras, se reconhece já mais ou menos 24 chakras, porém existe sim um estudo mais aprofundado que vem de longa data, de medicinas e terapias muito milenares, que já falam sobre essa questão de nós termos em torno de 144 chakras. Porém, é claro, a gente vai falar só dos 7 principais, que são os que a gente entende aqui e como base para realmente ver. Sabe quando a gente enxerga assim o arco-íris? Então, cada uma das cores do arco-íris vai representar um chakra. Onde está esse foco? No começo eu falei sobre essa linha, da ligação da Terra, que passa por dentro do nosso corpo e chega ali no universo. Os chakras eles estão exatamente na nossa metade. Então a gente vai ter o chakra básico, que ele vai fazer a ligação com a parte de terra mesmo. Então ele vai ter uma cor também mais voltada para o terra, que é a cor vermelha. E aí vai chegando até o 7º, que vai ficar bem aqui no topo da cabeça. O que precisa ser entendido com relação a eles? Os chakras em si, eles são esses focos onde, desde o momento do nosso nascimento, eles vão desenvolvendo e para trazer o entendimento de quem somos nós. Porém, quando você está ali no ventre da sua mãe, por exemplo, no momento que está se formando o primeiro chakra, vai ter ali várias coisas que vão sendo ditas, que vão sendo colocadas e que você não percebe, que vai ao longo da vida transformando as coisas de uma maneira que te trava, de maneira com que ficam ali guardadas informações, códigos. O que seria isso, na verdade? Imagina que você tem uma caixa e dentro dessa caixa você vai colocar vai guardar os seus brinquedos ali, mais ou menos isso. Então você vai colocando um brinquedo, depois outro, e daqui a pouco você vê que a caixa ela tá totalmente cheia. Quando você vai crescendo, o que acontece com esse chakra? Quando ele tá com esse acúmulo de energia ali que não pertence a ele de fato. Você precisa limpar para esvaziar tudo aquilo e corrigir as informações que foram colocadas desde o momento que você estava no ventre da sua mãe. O que acontece? Por que se fala tanto em tantas vertentes sobre esses pontos energéticos no nosso corpo físico? Eles são exatamente os armazenamentos de códigos também, onde ficam implantadas as crenças limitantes, ficam implantadas a forma e estrutura que você foi colocada, as falas que você foi colocada. Então, todas as coisas que falaram para você e que você comprou como verdade absoluta, ele foi
ali tudo armazenado naquele ponto. Então, ao passar dos anos, a gente precisa fazer essa limpeza, porque cada vez que foi colocado uma fala, uma crença ali, são os pontos onde vai travar alguma coisa da sua vida. Por exemplo, a partir do momento em que você está ali na formação do seu chakra básico, que é o chakra raiz, então, quando você ouve assim, né, disso de ser mais parecido com sua mãe, com a sua tia, com seu pai, enfim, essa informação ficou guardada ali. Quando você percebe, o seu corpo, ele se formou de acordo com aquilo que foi ouvido, de acordo com a energia que foi colocada ali. Então, às vezes, isso também te trava. Por quê? Às vezes, não foi colocado de uma maneira física, mas o que você entende dentro do seu campo, o que pode ter ficado ali de informação, dessa coisa de parecer alguém da sua família. Não é apenas o físico, é também a forma como você vai lidar na vida. Então começa a perceber se você tem uma mania parecida com alguém da sua família ou com alguém que você tem algum convívio. São coisas diferentes, tá? Por quê? Quando você tem essa informação que alguém falou que você tinha que parecer com o seu pai, com a sua mãe, com o seu irmão e afins, não só na questão física você vai ser parecido, porém nas atitudes, na forma de lidar com alguma questão financeira, na forma de lidar com relacionamentos, na forma de lidar com a sua família em si, ou como você vai agir de acordo com algum problema que surgir na sua vida. Então isso tudo vai gerando algumas travas dentro da sua vida. E por que ele é tão importante nos estudos de várias vertentes de terapia? Porque eles trazem muitas informações, assim, sagradas, digamos, né? De modo em que trazem as informações necessárias para você saber de fato o que precisa ser limpo na raiz do problema, para você conseguir trazer um entendimento do que é feito ali de limpeza e não ter que ficar passando anos e anos de um tratamento onde você não sai do mesmo lugar ou tem a impressão de que não muda nada. Um dos chakras que realmente precisa de muita limpeza é o chakra básico, é esse chakra raiz. Por quê? Ele é o que mais tem informação, é o que tem informação desde a gestação até o momento atual. Quando a gente vai chegar nos outros, cada um vai falar de um tipo de desenvolvimento que você tem, de uma habilidade que você tenha para desenvolver ou alguma coisa assim. Então, como que eles se encaixam, né, no nosso corpo físico? O chakra básico, ele vai ficar ali bem na região do cóccix, né, que bem no comecinho mesmo. E aí, saindo do chakra básico, a gente vai para o chakra umbilical, também conhecido como chakra sexual, exatamente onde ficam os nossos órgãos genitais, porque ele vai trazendo essas informações também. Então, é um foco energético, onde guarda muita informação também sobre o que você acredita ou não em relação à sua sexualidade. Tem muita informação ali que precisa ser limpa, porque fica armazenado. Principalmente, eu vou falar aqui de uma coisa com relação ao ato em si, tá? Quando você tá com uma pessoa do seu lado que teve um dia extremamente difícil, isso é um exemplo, e aí a pessoa não fez nada para dissipar aquela energia, ela não fez nada para limpar aquela energia no campo.
Na hora que você vai ter o ato com aquela pessoa, você vai ter uma troca energética de fluidos e energia em si com o seu parceiro ali no momento. Muitas vezes, na hora que você tá ali naquela troca, as informações energéticas vão sendo guardadas no útero, por exemplo. Quais são essas informações energéticas? A raiva do dia, o estresse do dia, todas aquelas coisas, os pensamentos que passaram, tudo aquilo vai sendo guardado naquele chakra. E aí vai travar o seu chakra também. Então, quando você estiver de novo solteiro, solteira, vai ter uma questão que você precisa limpar aquele chakra, porque foi travado de alguma maneira. Quando você é criança e você não tem nada disso, também existem essas travas. Então, se você ouviu do seu pai ou da sua mãe, assim, coisas do tipo, quando crescer não vai namorar, porque é filhinha do papai, princesinha do papai, de que você tem que só olhar para o seu pai, para sua mãe e apreciar eles e tudo mais, isso ficou tão guardado dentro de você, desse chakra umbilical, desse chakra sexual, que a criança ela vai ter essa informação e sempre vai acabar buscando um relacionamento com alguém que seja parecido com o pai ou com a mãe, ou com aquela pessoa que estava ali no seu campo, né, com as falas que foram colocadas no seu campo. Então, por isso que muitas vezes você vai até ler alguma coisa sobre a psicologia e fala que a gente procura os nossos pais para ter um relacionamento. Também tem relação a isso. Também tem relação a essas informações que ficaram guardadas dentro desse chakra, dessas falas que foram colocadas. Porque você acaba tendo essa lembrança e aquilo que é colocado ali para você e você acredita fielmente que tem que ser aquilo. Quando a gente vai para o chakra do plexo solar, ele fala muito do foco onde é a sua autoestima, do foco onde você vai brilhar na vida. Então ele fala também sobre o ego, é o chakra onde está ali na região do umbigo, mais ou menos, e ele é como a sua entrada para tudo. Então, como que você recebe e como que você doa. E essa troca que existe do dar e receber na mesma proporção. Se quando você era criança, durante a formação desse chakra, existiu alguma coisa de dar muito para, assim, exigir muito do seu pai e da sua mãe a atenção, ficou muito guardada em você. Então, você automaticamente começa a cobrar muito que as pessoas olhem para você. Quando você não deu nada em troca, você não entendia muito bem como é que funcionava isso e você só recebia muito carinho, quando você cresce, automaticamente você sempre vai querer receber tudo de todo mundo, mas você não vai entregar nada em troca. Então vai ficar em desequilíbrio. Quando a gente vai para o nosso chakra cardíaco, ele acaba sendo o momento de você descobrir o amor, descobrir como que as coisas são, de uma pessoa ser amorosa, tudo que está relacionado a amor e a cura. Com isso tudo, automaticamente, você vai percebendo como que foram as suas trocas energéticas no amor ou todos os tipos de relacionamento que você teve durante a sua vida. Então precisa ser limpo para você entender muitas vezes que tem que esvaziar para você estar disposto a ter um novo relacionamento, por exemplo. Ou você precisa limpar por conta de estar disposto para realmente trazer a cura para você e a cura para o outro. Quando você abraça alguém, o seu chakra cardíaco ele está ligado com o chakra cardíaco da outra pessoa.
Então, existe então uma troca energética de conforto. O abraço, por exemplo, de um bebê, ele também tá ali, bem aqui no colo da mãe. Por isso que quando você percebe, acaba sendo um acolhimento. Você se sente mais acolhido. Porque normalmente o bebê ele vai deitar no colo da mãe, você coloca numa posição onde o chakra uma criança e o chakra da mãe tá ali. Eles são ligados. Então por isso que o abraço ele sempre é acolhedor. Porque ele é uma ligação de cardíaco com cardíaco. Já no nosso chakra da laringe, ele vai falar muito dessa questão da comunicação, dessa questão da expressão. Então, se você chora demais, se você chora de menos, se você está rindo muito ou não, se você está sabendo se expressar ou não. Todas essas questões de expressões, elas sempre vão ser colocadas ali. E aí você precisa limpar para reequilibrar isso. Porque muitas vezes a gente entra em desequilíbrio e às vezes engole muito o choro e não fala nada. Às vezes a gente fala demais e aí também acaba não percebendo o quanto que a gente está falando em excesso. Então ali também precisa ser limpo para ficar equilibrado e alinhado. Quando a gente chega no chakra frontal, ele tá aqui bem o famoso terceiro olho. Ele já é um chakra onde existe uma visão do todo. Não é a visão do nosso olho físico, ele é uma visão que vai além, porém ele também traz o entendimento do universo como um todo. É como se abrisse um campo mental de você conseguir enxergar o todo. Então, por isso, muitas vezes existe várias técnicas de como despertar esse terceiro olho, de como entender essa visão toda, que é a ligação. Até mesmo o próprio mantra desse chakra, ele já é o som natural do universo, que é Om, O-M, que é o que todo mundo já conhece, né? Como é um som único do universo, é a partir do momento onde você está com uma ligação com o todo. É quando você começa a ter uma conexão a mais com seus mentores, com o lado espiritual, trazendo entendimento numa meditação. É por esse chakra onde a gente vai conseguir realmente ter uma elevação. Para concluir sobre esses pontos energéticos, a gente tem o sétimo chakra, que é o da coroa. Esse é o que realmente faz toda a ligação com o cosmos, com a espiritualidade, com o restante que a gente não enxerga, que são os outros lugares, outros seres também, outras entidades e afins. E claro, com o nosso próprio eu interior e o superior, que aí ele fica mais ou menos assim, um palmo acima da nossa cabeça. E a gente acha que é tão longe assim ter conexão com o nosso eu espiritual e tudo mais, e não é. Ele ainda tá aqui na camada terrestre. E aí acaba indo pro oitavo chakra, mas não vamos tocar nesse assunto. Então, assim, para começar a entender como que funcionam esses chakras, essa pequena introdução foi para realmente trazer e saber o porquê que eles existem. São esses focos energéticos de armazenamento de informações do nosso nascimento até o momento da nossa morte, onde você vai conseguir alinhar o todo para você entrar em conexão tanto com a Terra quanto com o seu eu, até mesmo com o universo. Eu dei alguns exemplos de algumas coisas aqui, exatamente para trazer esse entendimento para o básico. Porém, muito mais coisas para serem aprofundadas, porque cada um ele vai ter o seu ponto, vai ter o seu mantra, vai ter sua cor, e como reequilibrar e alinhar cada um deles. Para fazer uma limpeza, existem vários métodos.
Porém, por hoje a gente vai parar nessa pequena introdução para que você possa pelo menos entender as informações colocadas e depois a gente começa a trazer e desenvolver o que significa cada um deles e qual que é o mantra deles e como dentro da nossa casa, o nosso dia a dia, a gente pode se reequilibrar e se alinhar fazendo o nosso aterramento com a nossa ligação com o todo para realmente trazer esse alinhamento perfeito da Terra, do eu e do universo, criador, seja lá o nome que você queira dar. Nosso programa já chegou ao fim, mas na semana que vem estamos de volta com mais um programa. Mas se você quiser rever esse programa ou os nossos programas anteriores, você pode entrar no nosso canal do YouTube, que vão ter todos ali para você poder rever quantas vezes você quiser.